Apocalipse, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo ele selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quem crê nesse livro, dê um glória a Deus, por favor. Abrir a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse não é apenas alguém que vai pregar, é uma aventura. O livro do Apocalipse é um dos livros mais lindos de toda a Bíblia Sagrada, todavia um dos mais difíceis de serem interpretados. Talvez por isso haja nesses dias em que vivemos uma dificuldade tão grande dos pastores, pregadores, mestres, ensinadores terem habilidade para ensinar o povo sobre o livro da revelação. Esse livro é assim chamado como livro da revelação porque ele é em si uma revelação plena. Um livro escrito há 2000 anos atrás pelas mãos do apóstolo São João, homem de Deus, o último dos apóstolos a provar a morte, último da esfera dos 12, daquele colégio apostólico chamado por Jesus Cristo. Quem conhece a história de João sabe que o Senhor Jesus o privou da morte para que ele pudesse ter uma visão, um vislumbre do Cristo não ressuscitado, mas glorificado. Quem já leu a Bíblia Sagrada sabe que Jesus tinha por João um carinho especial. A Bíblia Sagrada diz que João é chamado do discípulo a quem Jesus amava. E Jesus o amava por quê? Porque ele tinha o seu lado de intrepidez. Foi ele o único dos apóstolos que manteve um nível de intimidade com Jesus como nenhum outro teve. Alguns andavam ao lado de Jesus, outros cumpriam a sua palavra, mas só João deitava no colo de Jesus. Só João debruçava a sua cabeça no peito de Jesus. E isso fez ele ser o discípulo mais amado. E eu não sei se você se lembra de um texto da Bíblia que diz que quando Jesus estava dando ensinamentos, parece que o espírito de inveja tomou conta dos 11 discípulos que olharam para João. Disse 11 porque João é o 12º. 11 olharam para João e sentiram inveja dele, inveja da maneira como Jesus o tratava. E Jesus, saindo à defesa de João, deu um grito. Jesus disse assim: que importa que ele viva até que me veja voltar neste mundo no meu reino e cheio da minha glória. Não sei se você percebeu, Jesus estava dialogando com os discípulos. Na defesa de João, ele lança uma palavra profética, e a profecia é essa: João não morre até me ver voltar aqui, glorificado, exaltado, não como homem, mas como Deus, Criador dos céus e da terra. Quem conhece a história trágica do colégio apostólico sabe que todos os discípulos, com exceção de João, teve uma morte trágica. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, ao próprio pedido. João, que agora vai estar aguardando na ilha de Patmos, assiste o assassinato de quase todos os seus amigos. Ele assistiu o assassinato de Tiago, seu irmão, que foi morto ao fio da espada. João Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria até ter toda a sua pele esfolada do seu corpo. E faltar-me-ia tempo aqui para comentar com vocês a morte de Tomé, Bartolomeu e todos os demais. Todavia, de todos os que estiveram ao lado de Jesus, todos eles, com exceção de João, tiveram uma morte trágica, foram martirizados. Não
que não tentaram matar João, mas a morte fugia dele. A história diz que o imperador Domiciano, que está imperando sobre Roma nesse tempo, ele fica sabendo que um dos discípulos de Cristo está vivo. Então ele quer que esse discípulo seja para todo o cristianismo que está nascendo ainda, que ainda não é conhecido como cristianismo, que é chamado de o caminho. Ele quer que João sirva de lição. Então ele manda trazer o velho João, que nesta época pastoreava a igreja de Éfeso, no alto dos seus 90 anos de idade. É Domiciano que manda criar uma espécie de tortura que nenhum dos outros apóstolos haviam passado por ela ainda. Quem conhece a história do povo antigo, das civilizações antigas, sabe que os romanos eram mestres em tortura. Eles eram mestres em criar aparelhos e métodos de tortura. Então o imperador manda que criem um método de tortura especial para João, que tem 90 anos de idade. E o método foi criado. Criaram um tacho de azeite fervendo, colocaram na antessala do rei um tacho gigantesco, muito parecido com uma banheira. Colocaram dentro dela azeite fervendo, e foi neste azeite fervendo que jogaram um velho de 90 anos de idade. As pessoas esperavam que ao toque do corpo de João com azeite, a sua carne se descolasse dos seus ossos e ele então morresse instantaneamente. Todavia, o susto que tomou conta daquele palácio ecoa até os dias de hoje, porque quando jogaram João dentro do tacho de azeite fervendo, primeiro, João não morre. Segundo, o historiador diz que João senta dentro do vaso, dentro daquele lugar de azeite, e começa a tomar um banho de azeite quente. Eu acho que foi o primeiro banho de óleos da história. Primeira sessão de hidratação de pele da história acontece com João, o apóstolo. E então diz o historiador que o imperador, de pé no trono, pergunta a João: por que é que este azeite não te queima? E diz o historiador que João grita de dentro do tacho: é porque o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está por fora de mim. O que eu passo a contar agora é história, e história envolve a todos. Peço a sua atenção. Poucas pessoas conhecem a real história do motivo pelo qual João foi jogado na ilha de Patmos, e eu gostaria de revelar para vocês hoje. A ilha de Patmos não era uma ilha normal. A ilha de Patmos era uma ilha mística. Diga comigo, mística. Quero que você se lembre que o mundo antigo, da época de João, viviam sobre o regime dos helênicos. Os gregos e romanos tinham uma cultura helênica, uma cultura que dava vazão ao corpo físico e também ao lado metafísico. Os gregos eram os maiores criadores de deuses da história. O céu dos gregos era muito perto da terra, era logo no alto de uma montanha chamada Olimpo. E lá no alto do Monte Olimpo, o deus dos gregos chamado Zeus, que na verdade não era apenas um deus, era uma tríade. Zeus e seus dois irmãos, Hades e Poseidon. Um cuidava do mar, o outro cuidava do céu e o outro cuidava do inferno. Esses três pseudos-deuses, filhos de um outro deus que eles mesmos mataram, tinham na mente dos romanos o domínio. E esses deuses gregos, de vez em quando, desciam na terra para brincar com os seres humanos. Diz a mitologia que Zeus era o mais intrépido de todos. Descia na terra, dormia com as mulheres humanas e delas geravam filhos. Tais filhos eram chamados de semideuses. Diga comigo, semideuses. Você deve conhecer essa história. Se você não conhece, o seu filho conhece. Ou quem é cinéfilo, quem gosta de cinema, deve se lembrar do filme dos Titãs, Fúria de Titãs. Deve se lembrar do filme de Hércules e de outros filmes gregos mais da cultura helênica deles. Pois bem, toda essa mitologia grega era dominante naquele tempo, e eles acreditavam piamente que haviam homens e mulheres que andavam na terra que não eram homens e mulheres 100%. Acreditavam que eram meio homens e meio deuses. Como eram homens e deuses ao mesmo tempo, diziam eles que esses filhos de Zeus, esses filhos de Poseidon, esses filhos de Hades, andavam pela terra e não podiam ser mortos, e eram criaturas hostis e horríveis. Então o que faziam eles? Todas as vezes que eles condenavam um bandido à morte,
e tentavam matar, e a morte parece fugir deles. E se você entrar no Google e digitar esta noite, homens e mulheres gregos que venceram a morte, você vai ficar apavorado. Você vai encontrar relatos de homens que foram colocados dentro de água por 10, 15 minutos e não morreram afogados. Você vai encontrar história de pessoas que foram penduradas pelo pescoço, ou seja, tentaram enforcá-las, e o pescoço não quebra, e depois de 20, 30 minutos no alto de uma forca, não morriam. Enterravam pessoas vivas, e depois de 10, 15, 20 dias, cavavam, e as pessoas ainda estavam vivas lá. Acreditavam eles que essas pessoas que tinham uma habilidade acima do normal, que eu não chamo de semideuses, eu chamo de pessoas que tinham um DNA diferente, eram seres humanos como esses que a gente encontra por aí hoje, que são totalmente diferentes. Pois bem, essas pessoas que viviam naquele mundo antigo, no mundo que era regido por uma fé cega, as pessoas acreditavam que esses seres não eram filhos de homens. Como não eram filhos de homens e a morte fugia deles, eles criaram uma prisão somente para semideuses. A prisão era a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era cercada, entre aspas, por eles com uma aura de feitiçaria. Tanto é que todas as vezes que eles iam jogar algum preso na ilha de Patmos, os soldados romanos, os da guarda pretoriana, que eram homens violentos, não tinham coragem de descer na areia da praia. 10, 15 metros da areia da praia, pegavam um bandido amordaçado e amarrado e jogavam ele no mar, e o bandido que se virasse para chegar até a areia da praia. Por que é que vão jogar João na ilha de Patmos? Porque eles veem que João não morre. Como João não morre, eles acham que João é filho dos deuses. Estavam quase certos, porque foi esse mesmo João que um dia escreveu uma lei que virou lei para todos nós. Um dia ele escreveu assim: ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, pegam um velho de 90 anos e jogam ele na beira do mar, na beira da praia. Os soldados romanos voltam embora porque acham que João é um semideus. João tem que se virar nos 30 para chegar na areia da praia. Ao chegar na areia da praia, eu quero que você tenha esta visão. Quero que você veja um homem de 90 anos, quase morto, porque teve que nadar com as mãos e os pés amarrados. Só Deus sabe como ele chegou à praia. Agora ele está na praia, ele sabe que aquela ilha é uma ilha maléfica. Lá dentro só tem homens e mulheres pervertidos, bandidos. Ele sabe que para trás dele está o mar, na frente está uma ilha cheia de bandidos, à esquerda e à direita uma praia que vai se fechar nela mesma. Ou seja, não há saída para frente, não há saída para trás, não há saída para a esquerda nem para a direita. É por isso que nós vamos aprender com João agora. Quando as portas se fecham, qual é o lugar que o crente tem que ir? João está ensinando: se a porta fechou para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, tem uma porta que pode se abrir no céu. Só que a porta do céu se abre diferente. Pergunte por quê. Só falo se toda a igreja perguntar. Porque toda porta na terra se abre quando nós batemos na porta com a mão. A porta do céu não se abre batendo a mão. A porta do céu se abre batendo o joelho no chão. Eu vou deixar João falar. É ele que fala: e eu estava de joelhos, eu caí de joelhos. Olha o que acontece, quando ele cai de joelhos no chão, ele bate na porta do céu, e ele escuta uma voz. Vou deixar João falar. E eu ouvi uma voz por detrás de mim, e virei para ver quem era. E quando eu olhei, lá estava ele, cabelos brancos como a lã branca, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como latão que saíra de uma fornalha. O seu corpo era cercado por um linho branco, e um cinturão de ouro traçava o seu peito. E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios que gritou assim: João, sobe para cá, João. Quem acha bonito esse texto? Dê glória a Deus. Agora, deixa eu te chamar a atenção. Alguma vez você se perguntou por que João, quando olhou para trás, não disse assim: olha, e eu olhei e vi Jesus? Não seria mais fácil? Por que ao invés dele virar para trás e dizer assim: eu virei e vi Jesus, ao invés dele fazer isso, ele desenha Jesus para nós? Por que ele não disse assim: e eu ouvi uma voz por detrás de mim, e virei para ver quem era, e lá estava Jesus? Seria papo reto,
seria algo concentrado. Por que ele não faz isso? Por que ao invés de falar isso, ele resolve olhar para trás e desenhar Jesus? Ele diz: eu olhei e vi um homem de cabelo dessa cor, roupa dessa cor, pé dessa cor, olho dessa cor. Por que é que ele desenhou Jesus? Quer perguntar para mim? Só falo se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. Eu vou mudar para Botucatu, viu? Ô glória, vou congregar na sua igreja. Pronto. Então vem comigo. O Espírito Santo falou isso comigo. Filho, por que João, ao invés de falar que ele viu Jesus, ele desenhou Jesus? Tem uma explicação. Eu vou te explicar o porquê. A última vez que João havia visto Jesus, faziam 60 anos. Quantos anos eu disse? 60 anos. Não sei se você sabia disso. A última vez que Jesus foi visto em corpo presente na terra foi quando ele estava em Atos capítulo 1, no alto da montanha, quando ele foi assunto ao céu. Ele marcou um encontro ali com quase 500 testemunhas, a quem ele apareceu por um período de 40 dias. Entre as 500 estavam os discípulos. João estava lá. João tinha 30 anos de idade. Ele estava com a idade da emancipação do homem do mundo antigo. Se hoje é 18, naquela época era aos 30. Por isso que a Bíblia diz que quando saíram do Egito, saíram 600 mil homens com 30 anos. Ou seja, eram homens emancipados, prontos para a guerra, que podiam responder por si próprios. João tem 30 anos e ele está no solapé da montanha. Ele está vendo Jesus. Ele está vendo Jesus ressuscitado. Diga comigo, ressuscitado. Diga para o seu irmão, não glorificado. Eis aqui um segredo. Jesus, quando saiu da tumba, ele não saiu num corpo glorificado. Ele saiu num corpo ressuscitado. O corpo ressuscitado dava a ele alguns poderes, entre eles, atravessar parede, comer peixe, voar, aparecer num lugar. Lá, você saindo do caminho de Emaús, ele está jantando com eles. Todas as vezes que chegava um visitante na casa, davam ao visitante a oportunidade de agradecer a Deus. Todo judeu levantava o pão e dizia: graças te damos, ó grande El Shaddai. Jesus não, ele levanta o pão e diz: graças te dou, meu Pai. Quando ele diz meu Pai, todo mundo abre o olho. Quando abre o olho, cadê Jesus? O pão está partido na mesa e os discípulos começam a chorar, dizendo: porventura não ardia o seu coração quando ele falava conosco? O corpo que sai da tumba é um corpo ressuscitado. Respire fundo. É um corpo que tem carne, é um corpo que tem osso, mas não tem sangue. Existem alguns segredos na Bíblia que os crentes ainda podem aprender. O corpo que sai da tumba tem carne e osso, mas não tem sangue, porque esse corpo vai ser arrebatado ao céu, e o céu não conhece sangue. Detalhe, o sangue não podia subir para o céu, porque se ele tira o sangue do céu, a gente não tinha pecado perdoado. Só temos o pecado perdoado porque o sangue dele caiu sobre nós e permanece sobre nós. Quando João viu Jesus ressuscitado, ele viu Jesus com um corpo de 1,80 m aproximadamente, cabelos castanhos, olhos castanhos, magro, nariz torto, porque todo judeu tem um nariz adunco, vestindo uma roupa de linho feito na terra. Ele viu os buracos na mão de Jesus, aqueles que Tomé tocou. Ele viu os pés furados de Jesus. Então João, 60 anos antes, a última visão que ele viu de Jesus era essa. Ele viu um Jesus que tinha carne, osso, cabelo castanho, olhos castanhos e ferida nas mãos e nos pés. Amém até aqui? 60 anos passam. Quando ele olha para trás, ele vê o mesmo Jesus. Só que agora o cabelo não é castanho. Agora não tem furo no pé nem na mão. Os olhos dele não são mais castanhos, são como chama de fogo.
João se lembra da promessa que Jesus fez. Eu comecei a pregação com ela: que importa que ele viva, até que me veja voltar no meu reino e na minha glória. Não entendeu? Vou desenhar. João tinha uma promessa de viver para ver Jesus voltar em glória. A última vez que ele viu Jesus, Jesus ainda tinha carne e osso. Quando a nuvem ocultou Jesus e Jesus desapareceu, ele foi para uma outra dimensão. E lá nesta outra dimensão, o corpo dele foi glorificado. João viu Jesus ressuscitado quando tinha 30 anos. Mas aos 60 anos, ou 60 anos depois, quando ele tem 90, ele não vê Jesus ressuscitado, ele vê Jesus glorificado. E como ele vê Jesus glorificado, ele sente um alívio na alma. Era a maneira dele dizer: agora eu já posso morrer. Porque viver nessa vida de 70 a 80 anos é enfado e canseira, diz a Bíblia. Um homem com 90 anos sofre mais do que qualquer outro. Todas as pessoas, quando chegam no alto de uma idade dessa, anseiam estar em outra vida. João ansiava morrer, mas a morte não podia tocar ele, porque ele tinha uma promessa. Ai Jesus, ó Deus falando. Você não entendeu? Para isso tem o profeta aqui. Ó Deus mandando um recadinho para você. O câncer não te mata, a AIDS não te leva, a bala perdida não te pega, um acidente não te mata, o inimigo não te toca, porque você tem uma promessa ainda. Eu vou perguntar de novo: há uma promessa de Deus na sua vida ainda? Eu vou fazer mais uma pergunta: existe alguém que tem uma promessa de Deus violenta na sua vida? Se você tem uma violência ou uma promessa violenta na sua vida, em nome de Jesus, tira essa tristeza do rosto. Se você tem uma promessa que não se cumpriu ainda, não vale a pena você ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Quem tem promessa não fica num culto como esse, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Quem tem promessa reage nesta noite, porque a morte não te toca. E por falar em promessa, eu já volto para Apocalipse. Por falar em promessa, dia desse eu estava andando nos corredores da Câmara dos Deputados. Passei perto de uma sala de comissões. Um grupo de deputados estavam reunidos. Quando eu passei, eles me viram e disseram: pastor, o senhor pode entrar aqui? Entrei. Estavam todos desesperados com a Lava Jato, com o Janot, com o Sérgio Moro, com o Fachin. Então todo mundo desesperado. E eles falaram: senhor pastor, o senhor pode fazer uma reza braba para nós? Eu falei: vamos rezar agora. Falei: mas vocês querem reza braba mesmo? Nós queremos daquelas braba. Falei: faz um círculo aqui, deputados. Fizeram um círculo, pegaram da minha mão e disseram: e agora, pastor? Agora vocês fecham o olho que eu vou rezar. Mas eu fiz uma reza braba. Daquela que quando Jesus vem, eu bato o pé no chão e falo em língua estranha. Quando eu terminei de orar, eu abri o olho, os deputados soltaram as mãos e estavam fazendo assim, ó. Uns limpando o olho, dizendo: nossa pastor, essa reza foi braba, arrepiou tudo. Aí um falou assim: ô pastor, como é que faz para a gente ter o corpo fechado igual o senhor tem? Eu falei: como é que é? O senhor tem corpo fechado. Eu falei: por quê? Porque nada pega no senhor. Olha o ímpio dando testemunho. Pastor, tudo que já aconteceu com o senhor, se acontece com a gente já estava morto. Tinha perdido o parlamento, casamento, trabalho, tinha perdido tudo. Mas tudo que acontece com o senhor, hoje a gente até faz aposta. Quando acontece alguma coisa com o senhor, diz assim: quanto tempo vocês acham que ele já está em pé? Em 2, 3 dias já está de pé. Por que é que nada pega no senhor, pastor? Eu falei para eles assim: nada pega em mim por causa de uma coisa: eu tenho uma promessa de Deus. E a minha Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele fala. Isso no Velho Testamento. No Novo, Jesus endureceu a lei e gritou assim: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam jamais.
Aí um deles falou assim: ô pastor, como é que faz para a gente ter o corpo fechado? Eu falei: procure na cidade de vocês uma igreja, mas não pode ser uma qualquer. Eu disse: procure uma igreja barulhenta. Procure uma. Geralmente igreja muito barulhenta é pequenininha, porque as grandes não querem mais barulho, mas as pequenininhas ainda tem barulho. Procure uma igreja caindo aos pedaços, que a placa está até torta. Veja se dentro dessa igreja tem umas mulherzinhas de coque na cabeça. Se tem uns irmãozinhos com a gravata, que às vezes o nó da gravata é maior do que o pescoço. Se eu vai falar com eles, eles falam Jesus. Eles vão ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia no livro de Eixodo. Procura gente desse jeito. Aí uns falam: pastor, na minha igreja, na minha cidade tem umas igrejas desse jeito. O que a gente faz? Nada, só entra e senta. Mas pastor, não tem que fazer nada disso não, porque se essas igrejas são das minhas, quando você entrar lá dentro, Deus vai tomar alguém e vai falar com você. Eu quero saber se tem alguém que tem promessa de Deus de verdade aqui. Então não dá um grito agora, não, dá um berro de glória a Deus para acordar Botucatu. Aleluia. João é arrebatado ao céu, porque a Bíblia diz que ele foi elevado ao céu. O corpo dele é escondido naquela ilha, e o espírito dele visita o território sagrado. Ao entrar dentro do céu, João faz uma visita em vários locais. Creio eu que quando ele visitou o céu neste dia, o céu era apenas um ermo, um lugar imenso, branco, sem construção alguma, com exceção de uma única construção. Pergunte qual? Um tabernáculo. Não, pastor, o senhor leu a Bíblia errada. Tabernáculo é na terra. Não, Hebreus capítulo 9. Assim como há um tabernáculo terrestre. Se o escritor diz que tem um tabernáculo terrestre, é porque tem um celeste. E o tabernáculo celeste foi... Quem enxergou ele pela primeira vez foi Moisés. E Moisés trouxe o modelo do céu para a terra. O tabernáculo que nós temos desenhado no Velho Testamento nada mais é do que um desenho do céu na terra. Diga comigo: céu na terra. Pergunte por quê? Porque o povo hebreu não sabia como adorar quando estavam no deserto. Passaram 430 anos no Egito, e os deuses dos egípcios tinham cara e endereço. No dia de adorar Ísis, todos os egípcios sabiam para onde iam, e os hebreus empregados iam junto. No dia de adorar Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia, eles sabiam quem adorar e onde adorar. Quando Deus tirou eles do Egito, pôs eles na península do Sinai, e Moisés disse: adorem a Deus, ficaram perdidos. Não sabiam se adoravam para frente ou para trás, se adoravam olhando para uma pedra, uma árvore, ou para uma nuvem, ou para o sol. Foi por isso que Moisés teve que subir ao céu para negociar com Deus uma maneira dele não destruir o povo, porque o povo não conseguia adorar aquilo que eles não viam. Por isso que o povo, na ausência de Moisés, cria um bezerro de ouro. Moisés desceu com as tábuas da lei primária, viu o povo adorando bezerro. Ele quebrou as tábuas e voltou para o alto da montanha, mais 40 dias de jejum. Ele jejuou 80 dias. Foi nesse final de 80 dias que ele conseguiu negociar com Deus. Deus disse para ele: se o povo quer um endereço para me adorar, eu vou dar o endereço. Você vai desenhar o céu na terra. Não entendeu? Vou repetir de novo. Você vai levar para a terra o modelo do céu. O tabernáculo é um modelo do céu. Esta igreja nesta noite é um modelo do céu. Se você está no átrio, eu te convido a atravessar o lugar santo e vir no Santo dos Santos comigo. Porque se você entrar no Santo dos Santos, você corre o risco de ver a glória de Deus se manifestando. Posso ouvir um glória a Deus por esta palavra? Depois de perambular pelas ordens do céu, e eu já explico porque eu acho que não tinha nada construído lá, com exceção do tabernáculo, João é convidado a entrar em uma sala. E esta sala para mim tem nome. Ela se chama Santo dos Santos. Quando ele entra no Santo dos Santos, ele vê um ser assentado em um trono. Não há duas, nem três, nem quatro cadeiras, só há um trono. E tem um ser sentado no trono. Esse ser tem na mão um livro.
fechado por dentro e por fora. Quando João olhou o livro, ele ouviu alguém gritar dentro daquela sala, um ser de branco: ninguém na terra, nem em cima e nem debaixo dela, pode olhar o livro, pode abrir o livro, ou pode ler o que está escrito dentro deste livro. Olha o que João diz: quando eu ouvi isso, eu me desesperei, e eu chorava muito. Já viu alguém falar disso? Nossa, eu chorava muito. Chorava muito é clamor, ou mais forte do que clamor, clangor. É um grito ensurdecedor, é alguém que está à beira da morte, é um desespero da alma. O que é que faz um homem que está dentro do céu chorar desse jeito? E comento uma coisa com vocês: foi a primeira e a única vez que alguém chorou dentro do céu. Deus, quando viu João chorar, o próprio Deus se desesperou, e ele criou uma lei só por causa do choro de João. Ele diz: todos os que vierem aqui a partir de agora não choram mais. Para entrar no céu vão passar pelo lenço da eternidade, porque eu vou enxugar dos seus olhos todas as suas lágrimas. As lágrimas do velho João tocaram Deus de uma forma violenta. E olha que interessante, quando João está chorando, aparece um outro homem de branco gritando: João, não chores. Já encontramos alguém que pode abrir o livro, que pode ler o livro e desatar os selos. Olha quem está entrando ali por aquela porta, João. E João deve ter perguntado: quem é ele? E o homem de branco diz: eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Até aqui a igreja me entendeu? Posso ouvir um amém? Robson, mude a música para mim. Existem algumas perguntas que têm que ser feitas por aqueles que amam a palavra. A primeira é: por que João chorava? Que livro é esse? Porque quem lê do capítulo 6 para frente fica com medo do livro, porque do capítulo 6 para frente você vai ver a abertura dos selos, trazendo os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você vai ver sair um cavaleiro branco, com um arco sem flecha, porque a flecha já foi atirada. Você vai ver sair um cavaleiro vermelho, que tem na sua mão uma grande espada. Você vai ver um cavaleiro negro que tem uma balança. Vai ver um cavaleiro amarelo, trazendo pestes e mortes. Quem lê o Apocalipse do capítulo 6 para frente vai ouvir o toque das trombetas, vai ouvir que o mundo será destruído. Ora, se eu tenho na mão um livro que só tem desgraças, melhor seria se o livro ficasse fechado e não aberto. Quando aquele anjo gritou: ninguém pode abrir o livro, não era para João chorar, era para João sorrir. Sim ou não? Se o livro só traz perdição, desgraça, fome, peste, guerra, terremoto, se o livro é um livro só de maldições, por que João chorou quando alguém gritou que ninguém podia abrir o livro? Isso mexeu com a minha cabeça. Foi aí que eu entendi o que Jesus disse a João no início do Apocalipse: eu vou te mostrar as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. O Apocalipse não é o livro apenas do futuro. O Apocalipse é uma mistura do passado, do presente e do futuro. Por isso que é um livro difícil de ser entendido. O capítulo 5 do Apocalipse fala de um livro que não é apenas um livro de misérias e de desgraças. Eu sei porque João chorava, porque João não viu um livro de misérias, ele viu o livro mais lindo já escrito no universo. Ele viu um livro escrito pelas próprias mãos de Deus. Sou capaz de arriscar a cor da tinta que foi usada para escrever aquele livro. Posso afirmar às senhoras e os senhores que a tinta usada para escrever aquele livro tinha a cor vermelha. Aquele livro não era um livro normal. Em teologia alta, nós chamamos o livro de livro da redenção da humanidade. Só que como é teologia alta, a gente que é pobre da roça não entende.
Então eu prefiro ficar com o apelido do livro. Quer ver como funciona? O livro da redenção da humanidade tem um apelido, pergunte qual? Livro da vida. Melhorou? Você começa a entender por que João chora? Quando João vê aquele livro, ele não vê como livro de maldições, ele vê como livro da vida. E o livro da vida, senhoras e senhores, é um testamento. É um quê? Se eu tiver algum advogado aqui, pode me ajudar nessa noite a explicar para o povo o que é um testamento. O testamento é um documento que tem fé pública. O testamento é feito por duas pessoas, o que está atestando e o que é testemunha daquele testamento. O que está atestando o testamento está dizendo assim: eu construí um patrimônio em vida, e quando morrer, quero que esse meu patrimônio vá para fulano de tal. Quem está fazendo o testamento é alguém que tem fé pública, um advogado. O testamento é feito, é lacrado e colocado em um cofre. Embora o nome da pessoa que está dentro daquele testamento seja o dono da casa, da fazenda, do carro, mas só em um futuro. Porque o testamento só tem validade quando ele é aberto, e ele só pode ser aberto quando aquele que atestou morre. Começou a entender aí ou não? Vou explicar. O livro da vida é um testamento. O que tem dentro dele é um bem. E quem vai herdar esse bem, o nome está escrito lá dentro também. Só que esse livro só tem finalidade ou funcionalidade se alguém abrir ele. Mas só pode abrir aquele que tem o bem que está escrito lá dentro. E qual é o bem que tem dentro do livro da vida? A vida eterna. Só que há uma lei estabelecida por Deus na terra que diz que todos pecaram e destituídos estão da... A alma que pecar esta, o salário do pecado é a... Então olhe para o seu irmão e diga: ninguém pode abrir o livro. Você entendeu? Tem um promotor no céu gritando com o juiz que está segurando o livro: senhor juiz, ninguém pode abrir esse testamento. E o juiz perguntando: por que não? Porque não foi encontrado ninguém digno de dar o que está escrito aí dentro. O que está escrito aí é a vida, não é? Sim. Quem é que pode dar a vida se todos pecaram? Todos estão destituídos. Ninguém pode dar o que está escrito aí. Por isso esse promotor grita: ninguém na terra, nem debaixo e nem em cima dela, pode sequer olhar para este livro. Oh meu Deus, estou com o corpo arrepiado. Porque quando esse promotor estava vencendo o debate, não é que aparece um advogado lá, e o advogado diz assim: ô seu juiz, o promotor está errado, já encontramos alguém. Se não tem na terra, nós achamos ele no céu. Se não tem ninguém que pode dar a vida, tem alguém aqui que pode. Pastor, o que estava escrito nesse livro? Além da vida eterna, estava escrito o seu nome. Ah, não te deixei feliz? Então deixa eu te deixar mais feliz. Além do seu nome, está escrito o nome da sua família. Não, pastor, mas a minha família não é crente. Quem te disse que ainda não é? E a outra promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O nome do seu filho está escrito lá, sim, porque o livro foi escrito desde a eternidade passada, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, é uma carta marcada. Não há motivo para você se desesperar. Não há motivo para você ficar aqui com essa boca travada. Segura aí, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Eu sei que muita gente já não tem mais prazer de ir no culto. É por isso que os crentes hoje em dia só conseguem entrar na igreja. Pastor, o que o senhor está falando? Posso? Todo mundo consegue entrar na igreja. Aliás, dia desse eu estava num culto, tinha 2 cachorrinhos assistindo o culto, sentado bem na frente do altar. Aí eu falei: ó, nós temos até o cachorro crente aqui dentro. Eu falei: sabe por que esses cachorros estão aqui na igreja? Porque a porta da igreja estava aberta. Qualquer um entra na igreja. Agora entrar no culto, eu queria que você tivesse a visão que eu tenho daqui de cima. É desesperadora.
Eu não vou olhar para o lugar, senão eu entrego as pessoas. Eu vi pelo menos umas 4, 5 meninas lixando a unha enquanto eu prego. Alguém avise-as que aqui não é um salão de beleza. Eu vi casais de namorados, o namorado passando a unha nas costas da garota dentro da igreja. Eu vi pessoas mascando chiclete, tem gente com um copo de guaraná na mão e comendo pipoca. Ah, pastor, mas aqui não é igreja. Então não te ensinaram direito. Não te ensinaram direito. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. É o que está escrito aqui nesta palavra. Com todo respeito, eu sou pregador das antigas e sou assembleiano até o tutano dos meus ossos. Você pode até falar, ah, mas está mudado, olha lá, está com a barbinha branca, está sem gravata. Eu posso ter mudado a embalagem, mas o conteúdo ainda é o mesmo. O conteúdo é do menino da Vila Tatu que sobe um monte para orar toda semana ainda. E eu não aceito pregar para zumbis. Os zumbis deviam estar em casa dormindo uma hora dessa. Eu vim pregar aqui para crente vivo. E crente que é vivo não consegue ficar oculto com esse braço cruzado, mascando chiclete ou mandando mensagem de WhatsApp. Aqui não é lugar para você. Aqui é lugar para quem tem o nome escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida, reage nesta noite. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu acho que o convite do ano que vem vai ser cancelado, mas eu vou falar. Não suporto mais pregar para ciborgues. Como assim, pastor? A nossa geração é uma geração de robôs. Parece que o pastor tem um controle remoto, ele aperta o botão e fala, fica em pé, a pessoa fica, senta, a pessoa senta, olha para a esquerda, a pessoa olha para a direita, finge de morto. Tem alguma coisa estranha, e muito estranha acontecendo. E não venha me dar essa desculpa que você não é mais como antes, porque agora você é estudado, viu? Dia desse eu participei de uma reunião onde os pastores falaram, a nossa igreja mudou, a nossa geração mudou, porque os nossos filhos são letrados e estudados. Ei, eu me comunico em 3 idiomas, escrevi 21 livros, tenho 4 formaturas, e pelo menos 2 vezes por semana eu subo um monte para orar no meio do mato. Eu falo com você do jeito que falo com o presidente da república. O problema não é o anel de formatura, não. O problema é a sua essência. O problema é que você enferrujou com o passar do tempo. Se eu fosse um pouquinho mais atrevido, eu ia dizer que o problema são seus pecados escondidos. A vida podre e porca que você leva longe dos olhos dos pastores e da igreja. A vida dupla que você leva na madrugada com esse WhatsApp, passeando pelo seu Facebook, mandando suas fotinhos, mandando suas nudes para os seus queridos namorados ou namoradas. Talvez esse seja o problema. Um dia desse eu estava num programa de rádio, entrou um crente daqueles bem atrevido e falou assim, pastor, como é que o senhor se sente pertencendo a uma geração de pastores que não tem unção para pregar? Me deu uma raiva. E eu falei, eu não tenho unção para pregar? Não é? Eu falei, o senhor tem um pouquinho. E eu falei, o que você quer dizer? Ele falou, eu venho de uma época que quando os pastores pegavam o microfone para dar a paz do Senhor, o culto acabava, de tanta glória que caía na igreja. Pregadores não precisavam pregar 2, 3 horas, bastava um louvor e a glória de Deus descia sobre a igreja. E não era cantor famoso, um hino da harpa. Aí eu abaixei minha cabeça e chorei. Eu falei para ele, você não está completamente errado, porque eu também sou dessa época. Aí eu falei para ele, só que o problema não está só com os pregadores, o problema está com a igreja. Há 20 anos atrás, um crente só tinha 3 lugares para ir: igreja, casa e trabalho. Os mais afortunados tinham um 4º lugar, que era a escola, que na minha época quase ninguém estudava. Era igreja, trabalho, casa e alguns para a escola. Éramos
ridicularizados e sofríamos preconceito por causa da Bíblia, por causa da roupa, por causa do cabelo. Não íamos nem para a festa de aniversário de parentes não crentes, para você ter uma ideia. Os vizinhos não gostavam da gente. Então o crente não via a hora de chegar o dia de ir para a igreja, porque quando ele se trancava naquela igrejinha de madeira, de chão vermelho, aqueles banquinhos duros, e os instrumentos eram só dois, uma sanfona e um pandeiro, e a gente chorava e gritava, porque lá dentro ninguém tocava na gente. E sabe o que era bonito? Pergunte o quê? Todo culto era uma experiência. Nós não perdimos um crente para a novela. Nós não perdimos um crente para a viagem de fim de semana para ir para a praia, para o Guarujá. Nós não perdimos um crente para a final do Fla-Flu, ou do Corinthians, do Palmeiras. Nós não perdimos nenhum crente para o Big Brother. Nossos filhos não saíam às noitadas para as baladas gospel, mas domingo de manhã estávamos na escola dominical aprendendo a palavra. Nós sabíamos que Jesus ia voltar a qualquer momento. O tempo passou e dê uma olhadinha para nós. Com todo respeito, olha que nós temos no século 21, espaços no culto para pessoas portadoras de necessidades especiais, como aquelas irmãs que estão ali. Eu peço perdão a vocês, porque a nossa geração não tem um para chegar e falar: levanta em nome de Jesus. A nossa geração tem ouro e prata, mas não tem um levanta e anda. E podem até achar que eu estou falando demais, mas Jesus está voltando. O Deus que faz promessas cumpre a promessa dele. Vou falar pelo que eu sinto. Alguns que estão aqui não vão provar a morte. Eu sinto que Jesus voltará no nosso tempo. Só que ele não vem buscar uma igreja apática, uma igreja paralisada, uma igreja que fica o culto todo roendo a unha. Não, ele vem buscar uma igreja tomada pelo Espírito Santo. Uma igreja que ainda fala de missões, tem que ser aplaudida. E eu aplaudo vocês porque vocês estão num culto missionário onde ninguém mais fala de missões. Mas se vocês ainda falam de missões, é porque ainda tem um remanescente aqui dentro. E eu faço minhas palavras de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte disse uma vez: me dê 100 homens de guerra e eu ganho o mundo para a França. Digo eu aqui em Botucatu: me dê 100 homens ou mulheres cheios do Espírito Santo e a gente vira o Brasil de cabeça para baixo. Ele está aqui, Ele está aqui. Senhor, dá um sinal da sua presença, meu Pai. Se houver alguém limpo ainda, se houver alguém santo ainda, se houver alguém que tirou uns minutinhos para orar nesse dia, se houver alguém, Senhor, que ainda sente a sua presença, os que são batizados com o Espírito Santo, renova eles, Senhor, aqui em cima, no meio do ginásio, na arquibancada. Não deixa perdermos a nossa identidade. Onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele agora. Ah, se você soubesse a luta, a dificuldade, o sacrifício, a epopeia que o leão da tribo de Judá teve que fazer para que o seu nome fosse escrito no livro da vida. Você já leu no Velho Testamento que Deus desistiu da humanidade várias vezes? Você sabia disso, crente? Inúmeras vezes Deus desistiu do homem. Ele mostrou isso quando ele derramou água sobre a terra. Ele disse a Moisés: eu vou destruir esse povo e faço de você um outro povo. O homem não merece o que Deus deu.
Quando Deus olhou para a terra e viu a terra perdida, Ele deu um grito no céu. Um texto paralelo, Apocalipse 5. É o texto de todas as manhãs missionárias que eu já participei. Isaías 6 e 8. Alguém já ouviu esse texto? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ao que respondi eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem já leu esse texto? Eu preguei a vida inteira esse texto, colocando Isaías como o maior missionário do Velho Testamento. Como eu estava errado. Apocalipse 5 e Isaías 6 é a mesma história. Como no céu onde Deus está não existe passado, nem presente, nem futuro, Deus levou 2 homens no trono dele, João e Isaías. Apocalipse responde a pergunta de Isaías. O Velho Testamento inteiro, de Gênesis a Malaquias, as primeiras 5 dispensações bíblicas, inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei, foi o período onde Deus Pai tentou convencer a raça humana e ganhar a confiança dela, mas o homem não aceitou Deus. Todos os heróis que Deus levantou do Velho Testamento tombaram, todos, sem exceção. Quando terminamos Malaquias, a diferença entre o Velho para o Novo Testamento são 400 anos, chamamos de período interbíblico. Por isso nós temos 2 testamentos, o Velho e o Antigo, 2 pactos, Antigo Testamento, Antigo Pacto, Novo Testamento, Novo Pacto. A separação de Malaquias e Mateus são 400 anos. Quantos anos? 400 anos que Deus ficou sem falar com a raça humana, 400 anos que não houve manifestação de anjos na terra, 400 anos que a nuvem, a Shekinah de Deus desapareceu, 400 anos onde Deus, que se manifestava em forma do anjo do Senhor, teofania, Deus não aparece mais. Por 400 anos Deus abandonou a raça humana. Olhe para mim, pergunte para mim o que aconteceu, pastor. Vou mostrar para você em Gênesis 8. Noé estacionou a arca no Monte Ararat. Ele abriu a janela, soltou uma pombinha por 3 vezes. Não foram 3 pombas, foi a mesma pombinha. Na primeira ela voou e voltou. Na segunda ela voou e voltou com um raminho de oliveira no bico. Na terceira vez ela voou e não voltou mais. Isso não está na Bíblia só para as professoras contarem para as crianças na escolinha das crianças. Era Deus dizendo o que aconteceria com a raça humana. Era Deus dizendo: vou abrir o céu por 3 vezes, e por 3 vezes vou descer a terra. Uma em forma de pai, outra em forma de filho, e outra em forma do Espírito Santo. Na primeira vez Deus pousou e não encontrou lugar para pousar. Velho Testamento inteiro, de Gênesis a Malaquias, as 5 dispensações, não encontrando lugar para pousar, a pombinha voltou para a arca, sentou no trono, olhou para a terra e deu um grito. Pergunte qual? E agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O grito do livro de Isaías é respondido lá no livro do Apocalipse, porque do nada o anjo fala aquilo. Deus diz: e agora quem enviarei? Um anjo grita: ninguém, porque ninguém na terra, nem debaixo dela e nem em cima dela, pode olhar o livro ou abrir esse livro. Estava terminada a história, mas como não tinha ninguém, à direita de Deus Pai se levanta um ancião de dias, Jesus. E Jesus diz ao Pai: eis-me aqui. Não entendeu? Vou falar de novo. A pergunta é de Deus: e agora a quem enviarei? O anjo gritou: ninguém, porque na terra não tem ninguém. Como não tinha ninguém, Jesus ficou de pé e disse: então, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Jesus veio, amém? Só que a terra também não aceitou, mataram ele. E a pombinha volta para o céu, só que ela não volta vazia. A pombinha de Noé na segunda viagem voltou carregando no bico um raminho de... E Jesus não é a nossa oliveira verdadeira? E nós, jambuzeiros bravos que fomos nele enxertados,
Olha como a Bíblia é linda. Na terceira vez a pombinha saiu da arca e não voltou mais. Pergunte por quê? Porque ela está aqui. Uns ficaram em casa para ver o corujão. Nós não queremos ver coruja. Nós viemos para ver a pombinha do Espírito Santo voar e pousar sobre nós aqui nesta noite. Eu prometo que já estou terminando. Eu fico imaginando, e eu não sei se você já passou pela cabeça dos pastores que ensinam e que pregam, como foi o diálogo de Deus Pai e Deus Filho. Porque Deus Pai veio e o homem rejeitou. Aí vem Deus Filho. O dia que Jesus disse, eis-me aqui, envia-me a mim, eu imagino o Pai falando para ele, mas nós somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. O que é que você pode fazer, meu filho, que eu não pude? Está pronto para entrar numa revelação profunda? Eu imagino Jesus assim, papai, com todo o respeito que eu lhe tenho, o Senhor foi tentar convencer a raça humana e foi com o melhor que tinha. Quando o Senhor foi falar com o homem, o Senhor não desceu entre eles. O Senhor falava do alto da montanha, de cima da nuvem. O Senhor criou uma lei, olho por olho, dente por dente. O homem deveria ter temor, mas o homem não teve temor, o homem teve medo. Temor e medo são diferentes. O pai tem 70 anos, o filho tem 40 anos e é halterofilista. Numa discussão, o pai dá um tapa na cara do filho e o filho põe as mãos para trás e sai de perto. Porque ele tem medo do pai? Sim ou não? Não, porque se ele pegar o pai, ele mata o pai. Mas em temor. Temor é respeito. Deus queria que o homem tivesse respeito e o homem passou a ter medo. Por isso que o homem não aceitou Deus. E aí vem Jesus e cria uma nova história. Diz, papai, deixa eu mostrar umas coisas para o senhor. Eu imagino Jesus fazendo aparecer diante dele um globo terrestre, numa visão holográfica. O globo está girando, imagina um globo terrestre aqui. E Jesus tocando num continente da terra, e sai uma foto de uma menina. E Jesus pergunta, papai, por que essa criança chora? E o pai diz, porque ela tem sede. E Jesus diz, e o que é a sede, meu pai? E o pai explica, a sede é um dispositivo de limitação da vida do homem. E aí Jesus diz ao pai, pai, tecnicamente é isso, mas o que é a sede? Por que pergunta, filho? Porque nós criamos a sede, mas nós nunca tivemos sede. O que você quer dizer com isso? Não dá para entender porque eles nos rejeitam. Eles nos rejeitam por causa das punições. Papai, girando o globo, esse menino, por que ele chora? Ora, meu filho, veja ele, só tem pele, osso e barriga. Ele chora por quê? Fome. E o que é a fome, papai? A fome é um dispositivo de limitação da vida do homem. Pai, eu não quero saber tecnicamente, eu quero saber o que é fome. Por que pergunta? Porque nós criamos a fome, mas nós nunca sentimos fome. Nós nunca vamos entender o homem. Pai, por que aquela mulher chora? Aquela mulher chora porque ela foi traída, meu filho. E o que é a traição, meu pai? De alguém bem próximo, de alguém que come conosco, de alguém que acorda conosco. Que dor é essa? E o pai fica em silêncio. Por que aquele homem chora, meu pai? Porque ele sepultou o filho. E o que é a sepultura de um filho? A separação. É a separação, é a morte. Mas o que é a morte? O que você quer dizer, meu filho? Nós criamos coisas para essa raça que nós nunca vamos entender, porque o homem não é como os anjos. Vou te dar um ensinamento. Anjo não tem sentimentos. Anjos são seres criados em série. Em todas as civilizações do mundo, em todos os tempos, todas as pessoas que viram anjos desenham eles iguais. Brancos, cabelos brancos, rosto prateado, asa comprida. Já perceberam isso ou não? Os anjos aparentemente foram criados mais ou menos como Deus criou os animais da terra. Quem já viu o leão?
Quem já viu 2 ou 3? Tem diferença? Tem diferença entre os elefantes, as girafas, os cachorros da mesma raça? Pega os shih tzus, são todos iguais. Pega os bacetes, são todos iguais. Pega os gatos, são todos iguais. Parece que os anjos e os animais foram criados em série, com exceção de alguns. A Bíblia dá nome para 3: Miguel, Gabriel e Lúcifer. Na Bíblia católica vamos encontrar mais uns 5. O restante não. No livro de Enoque nós temos o nome de 200, mas o livro de Enoque não está na nossa Bíblia. Então parece que são seres criados de uma forma. Os serafins foram criados para louvar a Deus. Eles não fazem outra coisa. Desde que foram criados, eles só fazem isso: santo, 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 santo. Anjo criado para guerra não faz outra coisa a não ser guerrear. Miguel é anjo de guerra, sim ou não? Gabriel é anjo de guerra? Não. Mensageiro, comunicador, ministro das comunicações do céu. O dia que ele desceu para falar com Daniel, lá no capítulo 10 do livro de Daniel, ele foi bloqueado por demônios. Já viu falar de anjo perder para demônio? Pois lá está. Gabriel ficou preso 21 dias no céu, porque os demônios prenderam ele. Pastor, por que Gabriel não pegou os anjos, os demônios pela orelha? Porque ele não é de guerra. Quando ele desce para entregar a oração para Daniel, ele diz assim: a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Eu fiquei preso pelo príncipe do reino da Pérsia, mas o varão Miguel desceu do céu. O ministro da guerra guerreia. Vocês estão entendendo? Anjos não têm os talentos que nós temos. Anjo não tem paladar. Anjo não come. Anjo não tem olfato, porque não precisa de oxigênio para respirar. São seres eternos. Os animais irracionais são diferentes de nós também. Animal irracional não tem intelecto, não tem espírito, são alma vivente. Tanto é que quando Deus foi fazer os animais, Ele pediu uma mãozinha para a terra. Ele diz: terra, gera os animais aí. Os animais são frutos da terra e são chamados de alma vivente. Não minta para o seu filhinho dizendo que o totó foi para o céu dos cachorrinhos, porque não tem céu para cachorrinho, tá bom? Porque a vida dos animais começa aqui e termina aqui, porque eles não têm espírito. Eles vivem por instinto. Anjo é espírito. Os anjos foram criados assim, ó. Como assim, pastor? Deus soprou os anjos. Como assim, pastor? A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores. A palavra espírito vem do grego ruach, e ruach é sopro ou fôlego. Deus pensou nos anjos e soprou. Você já se perguntou se Deus pode sofrer uma nova rebelião no céu? Pergunte para o seu irmão: Deus corre esse risco de surgir um outro anjo lá e falar: não, eu também quero ser igual ao Lúcifer? Sim ou não? Pode acontecer isso no céu hoje? Não. Pergunte por que não. Após a queda de Lúcifer, Deus pegou os seus seres que Ele fez em série e consertou eles. Alguém já estava assistindo televisão e de repente apareceu: ó, General Motors convoca todos os clientes que compraram um carro ano tal, modelo tal, que procurem uma concessionária para fazer um recal, porque deu um problema na repimboca da parafuseta. Quando dá um problema num carro, dá um problema em todos. Após a queda, Deus santificou os anjos no caráter. Deus não corre o risco de sofrer outra queda no céu, porque os anjos foram consertados. Amém até aqui? Anjo é espírito, animal é alma. Anjo é eterno, animal tem uma vida que termina aqui. Anjo não mora na terra, ele visita a terra. Vem aqui, fica do seu lado. Quando você dorme, ele tibum para o céu. Vai lá receber recarga do céu. Anjo se alimenta. Pergunte do quê? Só fala se todo mundo perguntar. De glória. Pastor, isso aí é forçação, né? Não é. Anjo se alimenta de glória e eu provo na Bíblia. Se eu provar, vocês prometem dar um grito para deixar o irmão do seu lado meio surdo? A ciência moderna diz que o homem é o que o homem come. Sim ou não? Olha para a irmãzinha do seu lado e para o irmãozinho, você vai ver a dieta dele, né? Esse corpinho em forma de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa. Isso aí é por causa da comida.
Mulheres, a minha esposa veio falando dentro do carro: meu amor, a médica disse que está faltando vitamina D na família inteira. Pergunte para a pessoa do seu lado por que o cabelo dela é tão bonito. Ela vai dizer: isso aqui é vitamina A. A pele da pessoa fica bonita por causa da alimentação, porque o homem é o que o homem come. Repita comigo: o homem é o que o homem come. Você crê nisso? Tem um homem na Bíblia, eu já citei ele aqui na pregação, que ele fez um jejum de 80 dias. Nenhum ser humano consegue jejuar 80 dias. Moisés jejuou 2 períodos de 40 dias ininterruptos. Deixo ele falar. Deuteronômio capítulo 9, verso 16: eu desci do alto da montanha depois de 40 dias e 40 noites sem comer pão e beber água com as tábuas da lei. Desci e vocês adorarem um bezerro de ouro. Quebrei as tábuas e voltei para o alto da montanha. Mais 40 dias, mais 40 noites, não comi pão e não bebi água. Algum ser humano vive 80 dias sem comer e sem beber? Sim ou não? É impossível. E por que é que Moisés não morreu? Pergunta aí. Uai, se o homem é o que o homem come, vê como é que ele desce da montanha. Tiveram que pegar um pano e colocar no rosto dele, dá licença. A pele dele estava bonita demais. A pele estava brilhando como o sol. Você não entendeu? Se a pele do homem é modificada por aquilo que ele come, por que a pele de Moisés brilha como o sol? Se alimentou de glória. Os anjos sobem até o céu, se abastecem de glória e descem para te proteger. Quando você dorme, quando você entra no estado beta, do estado alfa para o estado beta, que é aquele estado que, se a trombeta do arrebatamento não tocar no seu ouvido, você fica. Quando você se desliga de tudo, você não precisa mais de proteção. Aí o anjo do Senhor que está ao seu lado volta ao céu e no monte da congregação recebe o brilho do sol da justiça, se alimenta de glória e volta no dia seguinte para te proteger. Detalhe: anjo não pode morar aqui. Pergunte por quê? Tudo que é feito de uma matéria, quando tira da matéria, ou morre ou sofre metamorfose. Se tirar um peixe da água, o que acontece com ele? Por quê? Porque ele é terra com água. Se tirar uma vaca da terra e botar ela no asfalto e deixar ela só no asfalto o resto da vida dela, o que acontece com ela? Morre. Porque vaca é terra, precisa comer terra. Pastor, vaca não come terra. Não é só a vaca que come, todos nós comemos terra. Comemos terra transformada. O arroz vem da onde? A laranja, tomate, espinafre. Se tudo vem da terra, nós comemos terra transformada. Se botar um laço na nossa boca e a gente parar de comer, o que acontece com a gente? Porque se tirarmos a matéria da matéria, a gente morre. Se tirar uma estrela do lugar onde ela está, que é no cosmos, que nós chamamos de firmamento, e firmamentos são gases, a estrela morre. Quem já viu estrela cadente? Por que é que você vê aquele rastro de fogo e de repente ela se apaga? Ao entrar na nossa atmosfera, perde toda a vida. Porque ela saiu da matéria dela. Estrela é feita de gás, se tirar do gás, morre. Peixe é feito de água, se tirar da água, morre. Vaca é feita de terra, se tirar da terra, morre. Anjo é feito de glória, se tirar da glória, não morre porque é eterno. Ele se transfigura, ele vira demônio. É por isso que Paulo diz que se Satanás quiser, ele pode até aparecer em forma de um anjo de luz, mas ele tem que se esforçar demais. Porque como ele ficou muito tempo fora do brilho do sol da justiça, ele morreu. Temos exemplo na terra. Os peixes mais horríveis da história vivem no profundo dos oceanos, porque a luz do sol não chega lá. Todo ser vivo que não tem a luz do sol fica deformado. Os anjos, quando saem do brilho do sol da justiça, perdem a sua forma e se transformam em demônios. Amém até aqui? Anjo não pode morar na terra. Ele visita a terra, mas vai para lá. Animal irracional não vai morar no céu, porque se tirar da terra ele morre. Amém até aqui? Duas criaturas, anjos e animais. Aí Deus resolveu fazer você. Quando Deus foi fazer você, Ele estava inspirado. Ele pegou a essência dos anjos, que é espírito, e pegou a essência dos animais racionais, que é terra e alma,
e colocou os 3 separados na frente dele: espírito, alma e terra. E Deus pensou: o que acontece se eu juntar os 3? Resultado: nasceu você. Você não entendeu? Vou falar de novo. Com todo respeito aos anjos, eu prego para a raça mais perfeita que Deus criou no mundo. Com todo respeito aos anjos, eles são poderosos. A Bíblia diz que são maiores do que nós em estatura, mas a Bíblia diz que eles existem para uma finalidade. Anjos são espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão aqui para te proteger. Os anjos Deus conseguiu consertar. Os animais Deus não precisou consertar, porque eles não têm espírito, agem por instinto. Aí Deus fez o homem. Pense numa raça. Pense numa raça que o próprio Deus diz: eu vou destruir porque eu não estou dando conta. Pergunte: por que Deus não dá conta, pastor? Porque você não é só terra. Dentro de você tem céu e terra. O romancista russo Dostoiévski disse assim: todo ser humano tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus. Entendeu ou não? Dostoiévski diz que todo ser humano que nasceu nesse mundo, ou ele busca Deus, ou ele vai começar a adorar um coco, ou ele vai adorar o sol, ou ele vai adorar uma árvore, uma folha seca, uma pedra, porque está no DNA humano a fome de Deus. Por que é que o salmista disse: a minha alma tem saudade do céu? Eu só sinto saudade de um lugar que eu conheço. Sim ou não? Quem aqui tem saudades do céu? Como é que você tem saudades do céu? Simples: você veio de lá. E eu provo: o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Deus criou uma raça diferente de tudo. Animal só vive aqui, anjo só vive lá. Deus cria uma raça que vive aqui. Eu amo ver vocês pensar: anjo só vive lá, animal irracional só vive aqui. Aí Deus criou você que vive aqui, e qualquer dia desse vai viver lá. Anjos Deus criou assim, ó. Animais racionais Deus criou assim, ó. Terra, se vira. Quando Deus foi fazer você, Deus fez assim, ó. Estava com barro na mão e disse: agora eu preciso de um modelo para fazer o homem. Os anjos passaram na frente dele. Graças a Deus não tem ninguém parecido com um anjo aqui. Imagina você sentado aí, o irmão falando: ô irmão, tira a asa da minha cara que eu quero ver o pregador. Aí o irmão perguntando: qual das 6 asas? Porque eu tenho 6 asas. Imagina se Deus te faz igual os serafins. Imagina se Deus faz o seu marido igual um querubim, irmã. Beijar uma boca já está difícil. Imagina beijar 4. Porque querubim tem 4 rostos, está escrito na Bíblia. Então tem 4 bocas. Imagina o senhor chegar em casa e Deus ter feito a sua mulher igual um arcanjo, 3 metros de altura, uma espada de fogo na cintura, e falando assim: e aí, baby? Não houve modelo de anjo. Deus olhou para a terra: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos achou parecido com nada aqui. Só o bocó do Charles Darwin, que diz que o tataravô dele foi um chimpanzé. Se ele acredita nisso, ou se alguém mais aqui acredita nisso, eu te respeito. Mas o meu tataravô não era um chimpanzé. Já vou te explicar o que ele era. Deus não fez ninguém parecendo um animal. Apesar que de vez em quando a gente encontra uns seres que a gente fala: esse... Já pensou se Deus tivesse feito o irmão do seu lado parecendo um gambá? Se Deus te faz parecendo um porco espinho, e o pastor diz: dá um abraço no seu irmão, né? Apesar que tem gente que parece que quando vem para a igreja escova o dente com o rabo do gambá, né? Mas isso é outra conversa para um outro dia. Deus olhou para os animais e não viu o modelo. Só sobrou a água. Eu imagino Deus olhando para as águas. Não sei se o rio Tigre ou o Eufrates, ambos banhavam o Éden.
Deus está olhando, procurando um modelo. Ainda bem que Deus não nos fez parecendo uma orca. Já pensou se Deus faz o irmão do seu lado parecendo um baiacu? Fica nervoso, incha e solta espinho e veneno. Ainda bem que Deus não encontrou nada nas águas para fazer a gente. Como não tinha modelo entre os anjos, entre os animais da terra e os animais da água, eu imagino Deus olhando para as águas. Daqui a pouco a água para, o vento para de balançar a água. Água parada vira... Eita, eu vi alguém gritar. Água parada vira o quê? Espelho. E Deus está procurando um modelo para fazer o homem. Deus se viu nas águas. Quando Ele viu como Ele era, Ele deu um grito: já tem um modelo. Eia, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, com todo respeito, murcha a barriga e estufe o peito. Você nunca mais vai se sentir o verme do carrapato. Nunca mais vai reclamar que o seu cabelo é um pichainho. Nunca mais vai reclamar que você é gordinho ou magrinho. Você é imagem de Deus. O diabo morre de inveja de você, porque os anjos Deus fez soprando, os animais Deus fez conversando, mas você carrega no corpo a impressão digital das mãos de Deus. O ser humano é a única raça do mundo que carrega no corpo as marcas da mão de Deus. Amém até aqui? Partindo para o encerramento. Depois que Jesus diz ao Pai: nós criamos uma raça que não tem como entender, só há uma maneira de compreender. E o Pai pergunta: como? Eu descer lá, mas eu não vou descer igual o Senhor. O Senhor foi como Deus, eu vou ser um deles. Eu vou descer como homem. Eu vou nascer de uma mulher. Eu vou sentir sede, fome, dor. Eu vou sentir tudo que eles sentem. E eu vou ver se dá conta de existir naquele mundo sentindo tanto sofrimento. E Jesus foi testado e tentado de todas as formas. 33 anos e meio depois ele recebe um prêmio da raça humana, uma cruz no alto do Gólgota. E agora que ele está no Gólgota, temos um problema. Pergunte qual? Ele não pode morrer, porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Mas ele não cometeu pecado. A morte está na frente dele no alto do Gólgota. A morte está usando o seu aparelho, o seu aguilhão, uma foice. Ela chega perto de Jesus e bate a foice no peito dele para cortar o fio de prata que segura o homem nesse mundo. Só que a foice bate com uma parede. A foice da morte se quebra. Pastor, essa historinha é para a gente achar bonitinha, né? Não, está na Bíblia. Paulo está pregando em Corinto, capítulo 15 da primeira carta. Ele está pregando cheio do Espírito Santo, e quando ele olha por cima da cabeça do povo, lá na porta, quem é que está lá? A morte. A morte aponta o dedinho para ele e fala: você. Entendeu ou não? Paulo está pregando, a morte está lá na porta. A morte fala para ele: você, Paulo, depois do culto, vou te matar. Qualquer um sairia correndo. Paulo olhou para a morte e deu um grito. Segura o som. Paulo olhou para a morte e disse assim: ó morte, ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Travada foi a batalha na cruz e lá você perdeu. Por isso os mortos podem ressuscitar. A morte não pode matar Jesus, então Jesus se entrega. Por isso que a Bíblia diz que ele se entregou. Ele olhou para o Pai e disse: consumado está, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Quando ele entregou o espírito dele, o véu do templo se rasgou. A terra ficou em trevas por um tempo. 3 dias depois, domingo de manhã,
5 mulheres estão na tumba, a pedra está rolada, 2 homens de branco estão por ali. Um deles grita para ela: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Por 40 dias ele aparece para os discípulos e para 500 testemunhas. Atos capítulo 1, ele termina de dialogar com eles. Ele vai subindo e uma nuvem o encobre e ele desaparece. Os 2 anjos que vieram escoltá-lo olham para baixo, descem e começam a tocar nos homens e mulheres que estão ali, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, do jeito que ele foi, em breve, já ele vai voltar. E Paulo diz como vai ser: dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor Jesus nos ares. E se a trombeta tocar essa noite, daqui só 2 crentes subirem, um sou eu, quem é o outro? Vem atrás, deixa eu ver. Então dá um grito mais alto do que esse. Se alegra porque eu estou encerrando. Olha que coisa bela. A nuvem oculta Jesus. Pergunta: para onde ele foi? Responda. Para onde ele foi? Para o inferno? Para onde ele foi? Não ouvi. Qual céu? O céu atmosférico? O céu cósmico? Terceiro céu? Céu imarcessível da glória de Deus? Destino final desta igreja que está me ouvindo pregar em Botucatu nessa noite? Foi para esse céu? Então olhe para mim, porque temos um problema agora. Pergunte qual? Ele levou para o céu um corpo de carne e osso. Carne e osso não entra no céu. Jesus não apareceu direto no tabernáculo. Como ele subiu num corpo de carne e osso, ele parou na entrada do céu. O portão estava fechado. Os anjos que guardam o céu vêm voando, vêm correndo e começam a gritar. O grito deles virou um salmo. Os anjos chegam perguntando quem é aquele, porque acham que é um intruso. Então Jesus estende as mãos e se cumpre Zacarias 14: estas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Os anjos conhecem a história do ferido. Então os anjos que vieram para prendê-lo abaixam a cabeça e começam a cantar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão dentro do céu com a chave do portão vêm voando, vêm correndo, olham pelas frestas do portão e gritam: mas quem é este Rei da Glória? Porque ele tem carne e osso. Quem é este Rei da Glória? Os anjos que vieram escoltando ele levantam as asas e cantam: ele, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. O portão do céu se abre. E eu me emociono, porque pela primeira vez o portão do céu se abre e um homem de carne e osso põe o pé dentro do céu. Quando o pé dele pisam as ruas douradas, se cumpre a lei. Era um recado dele dizendo: é possível nascer aí nesse planetinha azul e vir morar aqui em cima um dia. Agora que ele cumpriu a lei, o rei está de volta, todo o poder é dado a ele. Ele se afasta dos anjos na porta do céu ainda, mas do lado de dentro ele se eleva e o corpo dele começa a ser glorificado. O cabelo castanho começa a ficar branco da raiz para baixo. Os olhos ficam como cor de fogo, os pés começam a brilhar. A roupa do corpo dele é transformada num linho fino. Um cinturão de ouro traça o peito dele.
Da boca dele sai uma espada aguda de 2 fios gritando: o rei voltou. Lembra que eu disse que o céu não tinha nada construído, que só tinha um tabernáculo? Eu provo, não tinha nada construído até esse dia. Ele disse em João 14: vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês. Depois que eu preparar, eu volto e levo vocês, para que onde eu estiver, vocês vão estar também. Por quê? Porque ninguém sabia, com exceção de Deus Pai, se ia dar certo ou não o projeto. Quando Jesus chegou, só tem um tabernáculo. O céu é um ermo. Jesus está glorificado. Agora Ele é Deus Criador. Ele estende uma mão para cá e a outra para cá. Quer me acompanhar? Na medida que Ele vai flutuando, da mão dele vai saindo poderes. E esse poder vai construindo edifícios instantaneamente. Casas, palácios. Um deles é seu. Você não entendeu? Jesus vai voando, vai saindo poderes. Ele vai construindo uma cidade sagrada. Tem uma casa lá que tem o seu nome, crente. Aguenta o tranco, não entrega os pontos. Volte a ser cheio do Espírito Santo. Mortifique a sua carne. Vale a pena renunciar tudo nessa vida por Ele. A promessa da Bíblia é verdadeira. Jesus está voltando, o céu é nosso. No meio da cidade Ele resolve construir uma praça. Esta praça é cortada por um rio. E não é que eu descobri que o rio da vida é o único rio do mundo que não tem peixe. E eu explico por quê, pergunte por quê. Porque a água do rio da vida não é uma água fresca, nem uma água fria. É uma água térmica. A água do rio da vida é uma água quente. E eu posso provar. 2 profetas viram o trono de Deus. Um deles foi o profeta Ezequiel. E ele viu o rio da vida que nascia debaixo do trono de Deus. Sim ou não? E eu vi um rio que nascia debaixo do trono de Deus. E por onde ele passava, tudo que era morto vivificava. Só que o profeta Isaías também viu o trono de Deus. E ele enxergou debaixo do trono de Deus outra coisa. Ele diz que um serafim voou com uma tenaz na mão e pegou debaixo do trono de Deus uma o quê? Uma brasa viva. Mas calma aí. Se debaixo do trono nasce o rio, e debaixo do trono tem pedra quente, a água nasce, passa pelas águas quentes, e o rio é um rio de águas térmicas. E tem uma explicação para isso. Os mais velhinhos aqui já devem ter ido no médico. O médico disse: se puder, vai em Caldas Novas, vai tomar um banho nas piscinas de água quente, porque a água quente reconstrói tecidos, amortece o tempo, desenferruja as juntas e medulas. A água quente é água que cura. Existe um rio naquele céu, onde todos nós vamos nos banhar nele, porque todas as feridas que esse mundo maldito deixou em nós será curada quando entrarmos naquele lugar. Não perde a sua esperança. Eu encerro dizendo que agora Jesus vai entrar no tabernáculo. Ele passa pelo átrio, onde estão os 24 anciãos. Ele atravessa o lugar santo, onde estão os 7 Espíritos de Deus, 7 anjos poderosíssimos. E ele entra no Santo dos Santos. Está preparado? Só que para entrar no Santo dos Santos tem uma porta. Quem abriu essa porta, ou o véu, foi um dos anjos que vieram escoltar ele. Enquanto um abriu, o outro entrou. Quando o outro entrou, ele viu um homem caído no chão chorando. E esse que gritou, que viu o homem chorando, voou até ele e disse assim: João, não chores. Como não chorar? Você é anjo, você já mora aqui. Se esse livro não for aberto, não vai ter igreja, não vai ter língua estranha, não vai ter salvação, não vai ter congresso em Botucatu, não vai ter glória. Aí o anjo diz: fica tranquilo, já encontramos alguém que pode abrir o livro. Quem é? Olha quem está entrando lá. Eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quem crê nessa história, diga: eu creio.
Fique de pé, por gentileza. Incline a sua cabeça. Eu quero agradecer a sua paciência de ficar conosco até essa hora. Incline a sua cabeça. Eu quero orar por dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é o que mais precisa, porque não tem nada pior em uma guerra do que um soldado ferido. O soldado ferido tira 2 soldados bons da batalha, porque tem que carregar ele. Eu não sei se alguém vai ter coragem de vir à frente do altar, mas eu não posso ter medo de perguntar. Tem um grupo de pessoas aqui que, enquanto me ouviam pregar, começaram a dizer para si mesmo: eu já fui melhor do que isso. Eu já sonhei mais. Eu já preguei, profetizei, cantei. Eu estou morto, ou em coma. Estou frio e vazio. E eu queria saber se você gostaria de uma oração especial. Pastor, o senhor vai querer que eu vá aí na frente, né? Só existe milagre no altar. Pastor, mas se eu for aí, o que é que vão falar de mim, pastor? E quem fala de você paga as suas contas, por acaso? Isso, pode vir chorando. Queria ver se você tem coragem de sair da arquibancada. Essa noite foi uma noite especial. Eu sei que é o primeiro dia mais difícil. A partir de amanhã Deus vai usar muitos pregadores que vão vir aqui. Mas essa noite é uma noite única. Vem. Pai, eu faço nesta noite a oração do Espírito Santo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.